Hoje o tema do Momento Lead é Compliance, como adaptar a sua operação às melhores práticas de compliance. E o meu convidado é Rodrigo Pironti, ele que é sócio do Pironti mais Moura Advogados. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Elô. Rodrigo, com a Lava Jato, aconteceu uma série de implicações para as empresas que precisavam se adequar, mas também acabou acontecendo uma grande... O mercado ficou mais receptivo às questões ligadas à compliance, mas também ficou mais atento, Como que você vê que Curitiba foi um divisor de águas dentro dessas melhores práticas de compliance, dessa atenção ao compliance? Sem dúvida, a Lava Jato chamou atenção para todas essas regras de boa governança que já deveriam existir nas empresas, O tema do compliance ele é um tema já há bastante tempo tratado dentro das grandes empresas multinacionais, mas ainda era um tema muito distante de empresas familiares ou de empresas de médio e pequeno porte. E a Lava Jato, depois da sua instauração, ela trouxe essa preocupação maior e chamou a atenção dos empresários para essa estruturação, que era necessária. São práticas de boa governança, de relacionamento ético, tanto com o setor privado quanto com o relacionamento com o setor público, e a partir da Lava Jato, sem dúvida nenhuma, isso tomou uma relevância ainda maior dentro das empresas. Não tenha dúvida nenhuma de que isso traz uma efetividade maior, não só aos mecanismos de produção da empresa, a eficiência e de como essas empresas se colocam no mercado dentro da sua própria operação, mas também uma visão reputacional muito melhor para as empresas, o que faz com que, por exemplo, a obtenção de recursos no mercado financeiro e etc. também seja facilitada. As empresas ficam mais competitivas, Sem dúvida. Foi um problema que gerou solução e muitos... os empresários passaram a prestar atenção mais também, em como se enquadrar nessas melhores práticas, Sem dúvida. Já era uma regra de mercado importante, Hoje, a própria legislação, com a lei anticorrupção e com outras legislações que relacionam, por exemplo, as empresas com o setor privado, como a lei de licitações, lei de parcerias público-privadas, já trazem essa necessidade, a lei das estatais, já traz essa necessidade de uma maior preocupação com essas regras de boa governança, com esse relacionamento ético, não só com o público interno, mas também com o mercado, E, sem dúvida nenhuma, isso fez com que as empresas ficassem não só mais atentas, mas melhorassem também a sua estrutura de governança. Isso não é simples, Existe uma metodologia complexa por detrás. Muita gente fala, compliance, o que é compliance? Porque o termo vem do inglês, do verbo em inglês to comply, que significa estar em conformidade. Muitos clientes diziam assim, Pironti, mas... Eu faço tudo certinho. Eu já estou em conformidade. O Brasil é um país onde as regras estão na legislação, então eu cumpro a lei e eu estou em conformidade. Mas, na verdade, mais do que estar em conformidade com as regras legais, com os ditames legais, é estar em conformidade com as boas práticas de governança de mercado. E isso faz toda a diferença para aquelas empresas que querem se colocar de uma maneira mais proativa no mercado, ditando as regras e não apenas consumindo aquilo que o mercado traz a elas. E muitas vezes as empresas que estão listadas em bolsa ou que são grandes companhias, elas já têm essa preocupação dentro do seu alicerce, do plataforma de crescimento da empresa. Mas essa adequação, essas práticas, essas melhores práticas, ela também deve ser uma referência dentro das empresas pequenas, de médio porte, as empresas familiares, porque todo grande já foi pequeno um dia, E se você cresce em conformidade com essas práticas de reputação, muitas vezes é mais fácil até de conseguir crescer mais rápido, ganha velocidade. Sem dúvida nenhuma. Boa parte das fraudes, elas acontecem dentro da própria empresa, Então é importante que a cultura da empresa seja uma cultura de boa governança, porque isso impede que as fraudes aconteçam dentro da empresa e impede que essas empresas, obviamente, tenham uma relação com o mercado já de início fraudulenta e possam suportar aí sanções ou, eventualmente, prejuízos econômicos de grande monta, impedindo que elas se coloquem de uma maneira muito eficiente no mercado. Portanto, quanto mais as empresas puderem antecipar esse processo de boa governança, de uma estrutura ética das suas operações, mantendo com o mercado essa relação positiva, isso facilita não só o ambiente interno, o ambiente de negócio, mas também, eventualmente, como disse, a possibilidade de captação de investimentos. Claro que empresas de grande porte já têm essas regras bem definidas em razão de uma própria, eu diria, um influxo externo do próprio mercado
mercado que exige, por exemplo, para que você tenha ali as suas ações negociadas em bolsa ou para que você tenha uma estrutura de relacionamento com o mercado aberta ao mercado financeiro, você já precisa de regras de boa governança, inclusive com legislações que impõem essa estrutura e como essa estrutura vai se colocar. Mas hoje, por exemplo, no agro, nós temos o selo Agro Mais, que permite que os produtores tenham ali dentro da sua estrutura produtiva uma qualificação ética do resultado das suas operações, colocando essas empresas como um diferencial de mercado para obtenção de recursos, obtenção de financiamentos e estratégias do governo que beneficiam essas empresas. No setor de infraestrutura, a gente também tem selos de infraestrutura que beneficiam esse relacionamento ético. Nós temos o selo Proética, então nós temos as ISOs, né, com certificações. Então nós temos um sem número hoje eu diria, de estruturas que fomentam esse mercado de compliance, né? Nós no escritório trabalhamos com isso já há muito tempo, sim, né? Vocês são referência hoje, né? Graças a Deus nós somos referência. Há 5 anos, né, nós ganhamos como o escritório mais admirado do Brasil neste tema. Mas o que eu queria dizer o importante desde há muito tempo já há uma preocupação. Hoje essa preocupação se tornou real. Hoje essa preocupação ela é quase que uma necessidade para as empresas que querem se manter de maneira ativa no mercado e para aquelas empresas que querem, na verdade, ter uma boa estrutura de governança para que o mercado, né, seja, na verdade, de alguma forma receptivo aos seus produtos, aos seus serviços. Então isso é muito normal. Rodrigo, o LEAD ele acaba fazendo muito essa ponte, né, entre o público e o privado. Quando a gente faz as nossas reuniões de kickoff, né, nossos starts das filiações no LEAD, muitas vezes eu pergunto se eu vejo que a empresa tem um perfil para prestar um serviço ou vender para o governo, e eu pergunto se o governo, né, a compra pública, o serviço público é um lead qualificado para aquela empresa. E muitas vezes o que eu escuto, os empresários dizem: não, eu nunca vou ser corrupto, não, eu não quero entrar em nada que não seja ético. Tem um preconceito do mercado sobre o mercado público, sendo que grande parte do PIB do Brasil é formado por compras públicas, né? Sim. Como que a gente desmistifica, né? Eu sempre falo que quanto mais pessoas idôneas e éticas estiverem concorrendo nas compras e nos serviços públicos, mais difícil fica para o corrupto, né? Como que a gente desmistifica esse mercado? Sem dúvida, Elô. Hoje há uma mística realmente por trás desse relacionamento público-privado, né? A própria legislação de relacionamento com o setor público hoje, com as compras públicas, como a 14133, que é a nova lei de licitações, ou a lei 13303, que é a lei das estatais, ela já, dentro da sua própria estrutura, determina que as empresas que se relacionam com o poder público em alguns modelos de contrato ou em alguns valores contratuais tenham uma estrutura de compliance, de sistema de integridade organizada. Mas a grande verdade é que você tem toda a razão. Há uma necessidade de quebrar essa mística. Foi, né? Um letramento mesmo no mercado. Há uma oportunidade muito grande para todas as empresas no relacionamento com o setor público. Desde empresas que comercializam seus produtos ou que vendem os seus serviços para a iniciativa privada e imaginam que não há um mercado no setor público, esse mercado existe e ele é grande. E ele é grande porque normalmente ele trabalha com grande escala. Então vale a pena testar o mercado público. Como quebrar essa mística? Primeiro, a gente precisa ter de forma muito concreta que o mercado mudou. O mundo mudou, principalmente depois da Lava Jato. As relações público-privadas, elas são pautadas pela ética. Ou pelo menos o pressuposto é um pressuposto ético e não do jeitinho brasileiro, não do direcionamento, da fraude na licitação, justamente porque há hoje um controle externo e um controle social muito forte sobre essas contratações, né? E de outro lado, os mecanismos de integridade das empresas têm permitido que essas empresas não se relacionem com o poder público de uma forma, eu diria, não correta, né? De uma forma inadequada. Portanto, é importante que essas empresas entendam que para se relacionar com o poder público não é necessário, né, ter como pressuposto a fraude ou pressupor o pagamento de propina ou de direcionamentos, fracionamentos ilícitos. Pelo contrário, hoje essa relação é uma relação ética pautada em contratos que já vem de uma legislação com esta mesma cultura ética e que protege o empresário. E existem mecanismos, essa tua expressão ela é muito boa, Elô, porque hoje existem vários mecanismos de proteção ao empresário e de proteção ao setor privado, mesmo que, de alguma forma, eles se sintam, por exemplo, com um risco muito alto na sua operação. Porque muitas vezes o empresário diz assim: não, mas eu sei que eu não faço nada errado, mas eu não posso garantir
garantir que o meu funcionário lá na caminho, ponta, né? não esteja direcionando alguma coisa, como é que eu vou saber? Então, hoje, a estrutura dos sistemas de integridade já permitem, por exemplo, contratos de gestão, termos de adesão, ou seja, estruturas e mecanismos jurídicos internos que garantem àquele diretor, aquele CEO ou COO, que o seu funcionário não está desvirtuando a cultura da empresa. E, se o estiver, vai responder sem que ele seja responsabilizado, porque a gente consegue, no direito a gente diz, quebrar o nexo de causalidade. Tem alguns termos que são, né, meio próprios, mas a gente consegue distanciar o empresário daquela prática irregular. Então ele pode, inclusive, se sentir tranquilo, ainda que a sua operação seja muito grande e ele trabalhe, por exemplo, com relacionamentos comerciais em todo o Brasil e tem esses relacionamentos comerciais. Isso não o faz ter um risco muito alto dentro da operação, porque a gente consegue manter o modelo de negócio muito concentrado numa estrutura ética. Muito bom. Eu conversei com o Rodrigo Pironte, ele que é sócio do Pironte mais Moura Advogados, e na próxima semana mais um entrevistado aqui no Momento Lead falando sobre negócios, tendência e mercado aqui do Paraná. Até lá!